Fala galera, nessa aula nós vamos fazer a correção da atividade da página 11, número 1, 2, 5, 6 e 9. Essa atividade é referente à semelhança de triângulos, né? Onde a gente ensinou sobre semelhança de triângulos e os casos de semelhança, ok? Então vamos lá. Nessa questão número 1 nós temos um desenho e nesse desenho, né, que está mostrando a pessoa que está tirando uma foto, né, que fala, ó, Rafaela e seus colegas aprenderam um método para determinar alturas inacessíveis. Veja como funciona tomando como exemplo o cálculo da altura de uma torre. Então, olha só o que ela fez aqui. Aqui está dizendo que a distância dela até a torre é de 68 metros. Aí fala assim, ó. Uma régua é colocada perpendicularmente em frente dos olhos. Perpendicular significa, no caso aqui também vai estar na vertical essa régua, tá? Ela colocou na frente, estendeu o braço e colocou a régua na vertical, na mesma posição da torre. Em frente aos olhos, encobrindo totalmente a visão da torre. Então, o que acontece? Ela colocou a régua aqui na frente e tampou aqui a visão da torre, ou seja, a hora que tampou vai dar exatamente, né, a visão certinha, que vai formar um triângulo, ó. A parte de baixo da régua aqui tampou essa base aqui e a parte de cima tampou aqui em cima, aqui o topo aqui, ó. Então, esse aqui seria o olhar dela, aqui, esse triângulo aqui seria o campo de visão dela, ou seja, está formando um triângulo, tá? Esse experimento vocês mesmos podem fazer se vocês quiserem. Depois disso, usando a semelhança de triângulos, fazem-se medições e cálculos. Olha só, supondo que a régua tem 30 centímetros, então ele tem a régua aqui, ó. Eu vou só dar a mão dela está estendida, a régua, vou dar uma exagerada aqui, mas vamos supor que a régua esteja assim, ó, certo? Bem aqui assim. Então, olha só, pegando o olho dela, daqui do olho dela, aqui forma um triângulo, ó, até chegar na torre, certo? Aí, vamos supor que a régua esteja aqui assim. Aí eu vou ter um triângulo menorzinho aqui, ou seja, eu tenho dois triângulos semelhantes. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ele vale tanto para o menorzinho quanto para o grande. E como aqui a torre está na vertical e a régua também está na vertical, eu vou ter dois ângulos aqui na régua, que será igual a esses dois aqui, ou seja, serão iguais, né? Congruentes, na verdade, isso. Serão congruentes. Esse ângulo aqui será congruente desse aqui, e esse ângulo aqui será congruente a esse aqui, ok? Aí fala assim, ó, supondo que a régua tenha 30 centímetros e está a 45 centímetros do rosto da falha. Então, se a régua está aqui, ó, essa distância aqui da torre é 68 metros e a distância da régua até no rosto dela aqui é de 45 centímetros, né? Então, olha só, calcule a altura aproximada da torre. Então, vamos lá. Só tem um detalhe, quando vocês for fazer exercícios de semelhança de triângulo, vocês têm que tomar bastante cuidado com unidades de medida. Porque, olha só, a distância de Rafaela até a torre é 68 metros. E o tamanho da régua e a distância da régua até o rosto dela foi dada em centímetros. Se você colocar essas medidas, vai dar errado, tá? Seus cálculos serão errados. Por quê? Porque você tem que, ou você adota todo mundo em metros, ou você adota todo mundo em centímetros. Não pode ter diferença de unidade de medida. Ou todo mundo em metro, ou todo mundo em centímetros, ok? Quem fez tudo em metro vai trabalhar com números menores, até número com vírgula, ok? Mas o resultado vai dar o mesmo. Quem trabalhou em centímetro vai trabalhar em números maiores, né? Porque estamos lidando com centímetro. Mas o resultado vai dar o mesmo, não se preocupe, tá? Então, olha só. Aqui está dizendo, ó, primeiramente foi feita a transformação, ó, 30 centímetros equivale a 0,30 metros, tá? Centímetros para metro é só você dividir por 100. E 45 centímetros equivale a 0,45 metros, tá? Também foi dividido por 100. Então, transformei centímetro para metro, ou seja, eu tenho as medidas aqui, ó, da distância dela até a régua o tamanho da régua também em metros e a distância dela até a torre em metros, tá? Então, vamos lá, vamos substituir, olha só, eu peguei esse tamanho aqui, ó, até a torre 68 metros, tá aqui. Sobre a mesma distância dela aqui até a régua, que é 45 centímetros, ou seja, 0,45 metros, igual a altura da torre, como eu não sei, eu vou chamar de H, sobre a altura da régua aqui, que é 0,30 metros, tá? Multiplicando cruzado aqui vai ficar, ó, 0,45
vezes o H, depois eu multiplico 68 vezes 0,30 e faço essa divisão, vai dar aproximadamente, né? Vai dar aproximadamente, não, vai dar aqui, ó, 45,3333, ou seja, vai dar uma dízima periódica, né? Então aqui, arredondando, né, como o 3 aqui está mais próximo do 45 do que do 46, aí foi arredondado para um número inteiro, ou seja, a torre mede aproximadamente 45 metros, tá? Quem deixou a resposta assim, dízima periódica, não tem problema, né? Você foi mais preciso ainda do que a resposta aqui que está no livro. Questão número 2. Fala o seguinte, ó. Use seus conhecimentos a respeito de semelhança de triângulos para resolver as próximas questões. Olha só, letra A. Na figura abaixo, ABCD é um trapézio. Então, isso aqui tudo é um trapézio, ó, cujas diagonais, que é, ó, de A até C é uma diagonal, de D até B é uma diagonal, cujas diagonais no ponto O, tá aqui a diagonal no ponto O, aliás, se intersectam no ponto O, né? Cujas diagonais se intersectam no ponto O, tá aqui as duas diagonais é o ponto de intersecção entre as duas. Justifique a semelhança entre os triângulos A ou B, ou seja, esse triângulo aqui, sei lá, rosa, né? E esse outro triângulo aqui, ó, C ou D, ou seja, o triângulo verde. Olha só, tá pedindo para justificar. Primeiro, olha só, eu tenho dois triângulos aqui. Ó, essa reta aqui, que vai do A até o C, tá vendo que ela é a mesma reta para os dois triângulos. E da mesma forma, essa outra reta aqui, ela é para os dois triângulos. Aqui eu tenho na horizontal aqui embaixo e na horizontal em cima. Esse ângulo O aqui e o ângulo O aqui em cima no verde, os dois são opostos, tá? Pelo mesmo vértice, compartilham as mesmas retas, né? Aqui, ó. Mesma reta. Isso faz com que esse ângulo aqui, ó, seja congruente a esse aqui, ou seja, seja igual, tá? Esse ângulo aqui seja igual a esse aqui, ok? E como são as duas retas aqui também, e aqui está na vertical, na horizontal, e aqui também está na horizontal, esse ângulo aqui não será igual a esse aqui, não. Esse ângulo aqui será igual a esse de cá. Tá bom? Então esse ângulo C aqui será igual ao ângulo A e o ângulo D será igual ao ângulo B. Quando você tem retas se intersectando, o ângulo, e aqui no caso está na horizontal, o ângulo, esse aqui será igual ao ângulo que compartilha a mesma reta, tá, gente? Essa reta aqui continua e forma o outro triângulo, né? Então essa reta aqui, ela continua aqui, então esse ângulo aqui será igual a esse, tá? E essa reta aqui que faz parte dos dois triângulos, tá? Esse ângulo aqui será igual a esse, tá bom? Quando acontecer de retas se intersectarem formando dois triângulos, aí as retas, né, que pertencem aos dois triângulos é que vai formar triângulos iguais, vai formar ângulos congruentes iguais, tá? Então esse ângulo aqui será igual a esse ângulo que faz parte da mesma reta, e esse ângulo aqui será igual a esse aqui que faz parte da mesma reta. Tá vendo essa reta aqui? Ela tá horizontal, não tá? Se essa aqui, ela só faz, esses dois triângulos só é semelhante por conta que essa reta aqui é horizontal a essa daqui, ó. As duas são horizontais, né? Se essa aqui não fosse horizontal e essa aqui fosse, né, ou vice-versa, aí deixaria de ser semelhante, ok? Então, no caso é isso. Esse ângulo O aqui é semelhante a esse outro aqui por conta que eles são opostos pelo vértice, tá? Então, o vértice aqui, ó, pontinho aqui, que ele é oposto pelo vértice, as duas retas formam aqui tá formando os dois triângulos, né? Então são opostos pelos vértices, tá? Ok? Olha só o que fala aqui, ó. Eles são semelhantes por que situação? Pelo caso AA. Por quê? Primeiro, eu sei que esses dois aqui são iguais e esse é igual a esse e esse é igual a esse, ou seja, tem os três, né? Mas sendo dois ângulos congruentes, ou seja, iguais, já é o suficiente para que eles sejam semelhantes, tá? Eles são semelhantes pelo caso AA, ângulo, tá bom? Porque não tem medida de nenhum lado, então não tem como ser pelos outros casos, que é o LLL, né? Lado, e nem o lado, ângulo, lado. Então é pelo caso ângulo. Próxima questão, letra B, né? Próxima questão não, letra B da mesma questão, né? Vamos lá. Olha só, um triângulo ABC, cujos lados medem 24 centímetros, 36 centímetros e 40 centímetros, é semelhante a um triângulo DF, cujo perímetro é 30. Então, olha só, ele deu três lados de um triângulo, falou que ele é semelhante a um outro triângulo, só que o outro triângulo ele deu foi o perímetro, tá? Então, olha só, como que eu vou resolver isso aqui? Primeiro, como ele deu o perímetro do outro triângulo em nenhuma medida, eu vou fazer o perímetro do primeiro. Vai ser o quê? 24 mais 36 mais 40, tá aqui. Então, o perímetro do primeiro triângulo, que é desses que deu os três lados, é 100 centímetros. Então, ó, o primeiro triângulo tem lado 24, 36 e 40. E o perímetro
é 100 centímetros, e o outro triângulo deu só o perímetro, 30 centímetros. O que eu vou fazer? Lembra que se você pegar, como o triângulo de 30 centímetros eu não sei o perímetro dele, olha só, eu posso fazer assim, ele tem 3 lados, vou chamar os 3 lados dele de x, y e z. Então, olha só, como que a gente vai fazer? Comparando a mesma situação que fizemos aqui, de semelhança. Você vai fazer assim, um lado dele, né, vai sobre o lado 24 do primeiro triângulo, vai ser igual o outro lado dele sobre o lado 36, né, que vai ser igual o outro lado dele sobre o lado 40. Isso vai ser igual ao perímetro dos dois, que é o que? Em cima está o triângulo menor, então vai ser perímetro 30 sobre 100, ok? Esse 3 sobre 10 aqui é porque simplificou o 30 e o 100, tá bom? Só fez a simplificação aqui, cortou o 0 aqui, porque fração você pode simplificar a hora que você quiser, em qualquer situação você pode simplificar a fração, tá, pessoal? Mas quem usou 30 sobre 100 vai embora, esquece esse 3 sobre 10 aqui, tá? Olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar os 3 lados aqui com o perímetro, fazer a relação, olha só, vou pegar, o lado x sobre 24 igual a, eu usei aqui 3 sobre 10, tá? Eu simplifiquei, tá? O 30 100. Vai ficar x sobre 24 vai ser igual a relação do perímetro deles, porque o perímetro também é semelhante, gente. Se um lado é o dobro do outro, o perímetro também vai ser o dobro, lembra disso? Então, posso fazer em relação aos lados, então posso fazer em relação ao lado e perímetro, tá? Então, vai ficar assim, x sobre 24 é igual a 3 sobre 10, tá aqui, multiplica cruzado, vai dar isso aqui que vai ficar o quê? 7,2. Então, um lado proporcional que é referente ao lado 24 do primeiro triângulo vale 7,2, tá? Depois, y sobre 36 é igual a 3 sobre 10, multiplico 3 sobre 10, isso, a língua enrolou aqui. Então, vou multiplicar cruzado, vai ficar 108 sobre 10, que vai dar 10,8, tá? Então, o lado que é correspondente ao lado 36 do triângulo maior vale 10 sobre 10,8. Agora, eu vou fazer o terceiro, z sobre 40, tá? Igual a 3 sobre 10, tá? Então, eu vou resolver aqui, então vai dar o que? 120 sobre 10, que vai dar 120 sobre 10, que vai dar 12, tá? Então, o lado proporcional, que é proporcional não, proporcional na verdade, né? Mas o lado que corresponde ao 40 do primeiro triângulo vale 12. Pronto, aqui está encontrado os 3 lados do triângulo, ok? Então, assim, você pode fazer relação dos lados, um lado com o outro, mas nesse caso, como eu só tenho um lado aqui, não tem como eu fazer esse com esse, que eu fico tendo 2 letras, né? Então, eu vou fazer o que? Os lados em relação ao perímetro. Você pode fazer isso se você quiser também, tá bom? Você pode comparar lado com lado, ou então você faz um lado com o lado correspondente igual ao perímetro dos 2 triângulos. Dá na mesma. Por quê? Porque se os lados são o dobro, o perímetro também vai ser o dobro, ok? Mas para isso você precisa conhecer o perímetro dos 2 triângulos, tá? Ou então você pode fazer assim, você tem os 2 lados, tá? Aqui, você tem esse lado 24 e o outro lado aqui 7,2, né? Aí você faz assim, perímetro. Você não sabe o perímetro vamos supor que você sabe o perímetro do primeiro e não sabe do segundo. Aí você faz o que? Seria 100, né? Sobre x, aí você vai descobrir o perímetro, tá bom? Você pode fazer essa relação também se você quiser, ok? Letra C. A sombra de uma pessoa é 1,60 m de altura, de 160 metros de altura, e a altura dele, aliás, vamos lá, vamos voltar, PT aqui é um negócio aqui tudo, vamos lá. A sombra de uma pessoa de 1,60 m, ou seja, uma pessoa tem 1,60 m de altura, ele faz uma sombra de 2,40 m. Nesse mesmo instante, quanto mede a sombra de uma torre de 14,60 m? Então vamos lá, 14,60 metros, tá? Então vamos lá. Então a pessoa tem 1,60 de altura e a torre tem 14,60 de altura. É igual à sombra que ele faz, que é 12,40. Qual será o comprimento da sombra que a torre está fazendo? X é proporcional, tá vendo? Semelhança, tá? Igual nesse caso aqui, como se fosse a sombra dessa torre, e aqui seria a sombra da pessoa, tá? A altura, sombra, tem um triângulo semelhante aqui, tá? Então, eu vou multiplicar cruzado aqui está de forma direta, né? Multiplicar aqui 1,6 vezes C é igual a 14,6 vezes 2,4, que vai dar exatamente 21,9, ou seja, a sombra projetada pela torre será de tamanho 21,9, ok? Eu vou parar a correção por aqui, porque o vídeo está um pouco extenso, e a continuação dessa correção ficará para a próxima aula, ok? Então, finalizamos essa primeira parte da correção por aqui e fui!